Força, Iscaleiros, batia toda a parte, eu te amo, batia pendurar a volta ao mundo, quero passar contigo todo o ano. Olá a todos, o meu nome é João. E o meu nome é Fábio. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Iscaenses. Nesta temporada Iscaenses pelo Mundo, entrevistamos antigos alunos do ISCA de Aveiro que emigraram e sabemos um pouco mais sobre eles e os países onde vivem. Hoje conversamos com Rui Oliveira, agente comercial de uma empresa portuguesa na Costa do Marfim, entre em 97 e 98 no ISCA, e tirou o bacharelato em Contabilidade e Administração e é natural de Paranos, Espinho. Olá Rui e bem-vindo ao Iscaenses pelo Mundo. Olá, Viva. Olá, Rui. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. A questão que se impõe como a primeira questão que nós achamos aqui bastante pertinente. Hambúrguer à Ramona ou francesinha no convívio? Ramona. Porquê? Era icónico uma pessoa passar lá, beber qualquer coisa. Havia lá também o bilhar. Gostava muito. Mas claro, o convívio também era fazia parte da praxe. Porquê o ISCA de Aveiro? O que é que te levou a escolher esta casa? É um bocadinho a sequência do estudo que tinha tido. Portanto, a parte de economia, ficar mais ou menos perto de casa, as médias também eram importantes para a entrada e foi a primeira opção nesse aspecto. Como é que foram esses tempos iniciais quando chegaste ao ISCA? Como é que foi essa vida no primeiro ano? Muito boa. Foi boa demais. A adaptação foi fácil, portanto, na questão da praxe, na questão da brincadeira, na questão da integração. Todos nós já temos há alguns anos de percurso escolar, não é? É simplesmente mais uma fase e as brincadeiras principalmente é aí que começa a integração. Portanto, recordo-me perfeitamente de uma colega Vânia, muito alta, poderosa, imponente e a impor-se, e depois uns a darem troco, outros a fugirem. E fazia parte. Temos que fazer esta pergunta porque achamos que está relacionada com o teu primeiro ano. Quantas partidas de sueca jogaste na antiga sala de convívio? Perdi a conta. Se perdeste as contas é porque foram muitas, não é? Essas foram muitas. Aqui és conhecido por alguns colegas com quem nós falámos como um jogador inveterado de sueca nesse primeiro ano, na antiga sala de convívio. Se eu não estou em erro, ajuda-me aqui, mas penso que era onde foi a Biblioteca Domingos Cravo, não é? Ou seja, atrás da recepção. Sim, era onde passávamos, no fundo, os nossos tempos livres, que acabavam por ser bastantes, não era? Tiveste alguma pessoa que te tenha marcado neste percurso no ISCA? Acho que, tanto em termos de colegas, em termos da nossa própria vida pessoal, em termos de professores, quem é que não se lembra do Francisco Lopes, do Paulo Maia? Alguns já não estão entre nós, o Domingos Cravo e o João Cravo. Muitos bons sorrisos, como a pessoa se lembra, como a pessoa tem quando se lembra destas coisas. Não é só a brincadeira da praxe, não foi só o documento para sair e para acabar o curso, não é? Exatamente. Não é só o canudo ali no final, não é? É claro que quem me marcou foi quem também com quem acabei por casar. Foram todos os amigos que mantemos a recordação, a amizade e ligações. Fosse o Danone, fosse o André do Bar, fosse... É tanta gente que é injusto enumerar quem quer que seja. Professores, alguns já não estão connosco, como estávamos a falar, não é? O João Cravo, Domingo Cravo, o Paulo Maia, o Francisco Lopes, a Carla Carvalho. Portanto, são realmente muitos. Aquela parte do projeto que nos libertava da obrigatoriedade de estágio profissional. Uhum. Portanto, no fundo, tomar um cheirinho da realidade
em ambiente de simulação era uma coisa realmente fantástica. Foi aí que, se calhar, muitos de nós começaram a perceber que tudo aquilo que estudávamos era como se fosse um relógio, cheio de rodas dentadas e que tudo interage umas coisas com as outras, não eram uns meros lançamentos soltos, não é? E a polivalência do curso, a visão que nos dá em geral, como os outros também, mas é este que nós conhecemos, não é? Exatamente. Que nos abrem as portas para o mundo. Além do Bruno Teixeira, que tu falaste há bocadinho, mais conhecido por Danone, porque entrou no Isca depois de ti, tens uma história engraçada com ele. Por causa disso é que ele agora ainda é conhecido por Danone. Não sei se nos queres contar essa história. Claro que sim, no parque perto do Recio, portanto, tinham que haver candidatos para fazer o pudim Danone, e então estava eu e estava ele. Essa praxe já não a concluí, porque tive ali uma coisita com o joelho, mas no ano a seguir retomei a praxe para recuperar esse tempo perdido, que eu já conhecia toda a gente, mas era sempre uma parte do percurso interessante. Mas era realmente aquela cantiga do pudim Danone, não paras, pronto. No meu tempo ainda era cantada, acredito que ainda agora seja cantada, mas pronto, para quem conhece o Danone, foi assim que surgiu a alcunha dele no Isca. Deixa-me só fazer-te aqui uma questão. Tu és conhecido como Paramos, sentes que podias ter ficado conhecido como o Pudim, sendo que havia o Danone e tu eras o Pudim e os dois juntos são o Pudim Danone? Ainda bem que não. Ainda bem que não. E agora falando de outros assuntos, que local de Aveiro é que não te sai da memória quando pensas nesses tempos ou quando passas por Aveiro, por exemplo? É tudo em geral. Nós vivemos a cidade, não é? Para quem não era dali, é tudo em função do percurso escolar que, portanto, nós convivemos ali, crescemos ali, não é? Fosse ir ao Glicínias, fosse o Fórum, fosse o Rocio, impertrivelmente a estação de caminhos de ferro para apanhar o comboio todos os dias, uma vez por outra, claro, a Praça do Peixe, à noite também, mas claro, era mais a envolvência ali do Isca da Universidade que mais que era o nosso percurso e o nosso convívio, não é? Tu estiveste na Comissão de Praxe em 2004, 2005, se não me engano. O que mais é que destacas da tua vida extracurricular e como é que foi essa experiência de estar na Comissão de Praxe? Mais uma brincadeira de convívio com os amigos, não é? A Comissão de Praxe, fosse o Rally das Tascas, fosse a praxe em si, fossem todas as praxes em si, em que toda a comunidade se juntava e brincava um bocadinho, nem que fosse naquele intervalo do café no autocarro. Quando tu entraste em 97, 98, nós entramos uma data de anos depois de ti e os sítios continuam a ser praticamente os mesmos. É engraçado este hiato de tempo que nós temos entre nós e os sítios são mais ou menos os mesmos. Aqueles que tu falaste e aqueles que... E acredito que as pessoas que ainda estão agora a estudar, os sítios também não tenham mudado muito, apesar do autocarro já não existir, mas os sítios não tenham mudado muito. Tens algum momento especial que te provoque uma nostalgia dos tempos do Isca? As primeiras vezes que passamos em Aveiro e passamos ao mesmo Aveiro de Bisca. O resto acaba por ser tudo mais ou menos banal, não é? Agora, e há muitas memórias em tudo o resto. Agora, passar ali à beira do Bisca, uma pessoa recorda-se disso que passou. E também do sacrifício final para concluir o curso. Não foi fácil. Na altura já tinhas também operações especiais, 3 momentos de apresentação, aquelas auditorias a meio da simulação empresarial. Já tudo isso havia? Não sei como é que, entretanto, as coisas ficaram. Eu passei pelo projeto profissional. Foi, no fundo, o primeiro cheirinho na prática que depois acabei por não ter. Porque o meu percurso profissional foi sempre, quando acabei o curso, entrei na atividade bancária
e depois quando saí para o estrangeiro, portanto, foi mais uma parte administrativa e financeira, nunca foi relacionada diretamente com contabilidade. Portanto, e só conheci esse ano em que estive no projeto profissional. Não consigo fazer outras comparações. Como é que se dá esse salto depois de saíres do ISCA até chegares onde estás hoje, na Costa do Marfim? Já nos falaste aqui um bocado da questão da atividade bancária, mas tiveste outras paragens pelo percurso até chegares onde estás hoje. Sim, depois a atividade bancária, como o clima económico em Portugal não era o melhor, uma pessoa acaba por ser impelido também a ter uma aventura no estrangeiro. Aí surgiu Angola, surgiu a parte administrativa e financeira de várias empresas, e entretanto, em 2016 em Angola passei para a área comercial, também é uma área sempre muito dinâmica, e de 2016 até hoje, em empresas diferentes, é o que eu tenho feito. Nomeadamente, a empresa onde estou hoje também está presente em Angola e em Portugal, claro. São empresas sempre de origem portuguesa, onde o nosso trabalho e a confiança que existe também no nosso trabalho são importantes. Como é que é esse teu dia-a-dia profissional? Ou seja, como agente profissional, fala-nos também um pouco da tua profissão. Isto para entendermos, não é por tirarmos uma licenciatura em Contabilidade e Administração que vamos diretamente para a contabilidade, há outras áreas. Portanto, nós somos, todos nós somos polivalentes, não é? E vamos fazer aquilo que as empresas onde estamos a lutar precisam da nossa ajuda. Fosse numa parte administrativa e financeira, fosse numa parte mais comercial. Portanto, a parte comercial é o contacto com clientes, portanto, é tudo para tentar que o negócio se efetue. É simples. Principais diferenças é que sentes entre Portugal e a Costa do Marfim? Também, seja Portugal e Angola, seja Portugal e Costa do Marfim, realmente é uma informalidade diferente. As posições que normalmente trabalhamos realmente são algumas posições de alguma confiança também. A autonomia que uma pessoa tem é diferente da autonomia que teria ao desempenhar as mesmas funções em Portugal. Profissionalmente é sempre um desafio positivo. A nível pessoal, estarmos no estrangeiro realmente é muito complicado. Mas profissionalmente realmente é um desafio e tem as suas vantagens. Sentes uma diferença maior na questão, por exemplo, Angola, Costa do Marfim, a questão da língua? Mas tenho a ideia que Costa do Marfim é sobretudo francês que impera, certo? Que Angola... É claro, é uma dificuldade, mas estamos sempre a aprender, não é? O inglês é fácil de acompanharmos, porque a televisão também nos ajuda. O espanhol, pronto, o castelhano também é uma língua irmã. Agora o francês, portanto, acabamos por perder um bocadinho o contacto que gerações anteriores tinham. Seja no campo da imigração, fosse no campo do romantismo, era diferente. E pronto, estamos sempre a tempo de aprender, e é isso que também estou a fazer. Nós temos colegas em Angola e conhecemos sempre alguém que está em Angola ou que já esteve em Angola. Na Costa do Marfim não é assim tão fácil encontrarmos alguém português que tenha estado na Costa do Marfim. Quais é que são as principais diferenças que tu tenhas sentido tendo estado 9 anos em Angola? Agora que estás na Costa do Marfim, quais é que foram as principais diferenças que tenhas sentido? A influência francesa é diferente da influência portuguesa. Não é só uma questão da língua. Depois também a distribuição da população pelas várias religiões é diferente, não é? Enquanto que Portugal e Angola também por essas influências é mais católica. Aqui temos uma população, se calhar maioritariamente, com pouca vantagem para o islâmico. Mas acima de tudo, claro, é a língua. No resto, portanto, a nossa pátria, a nossa família, tudo estão em Portugal, não é? Portanto, acabam por ser sempre pontos de passagem.
Pode ser uma passagem mais curta, pode ser uma passagem maior. Mas nunca será a casa, nunca será o nosso lar. O que é que temos mesmo de visitar ou de experimentar se fôssemos agora à Costa do Marfim? O que é que nos aconselharias? Essa praia. Honestamente, nesse aspecto, Angola tem outro tipo de belezas naturais mais interessantes. Fossem as quedas de Calandula, são inúmeros os exemplos. Realmente também não conheço muito, porque nós estamos aqui bem para trabalhar, não é propriamente para conhecer o país ou para fazer turismo. E se algum dia de férias estiver, claro, é para fazer uma viagem a Portugal, não é para estar aqui. Algum prato gastronómico que te chame mais aí? Ou ainda continua aquela saudade por um bom caldo verde ou por um cozido à portuguesa? Por acaso temos a nossa cozinha interna e como é maioritariamente portuguesa, nós, a 100% portuguesa, nós sentimos-nos em casa. Eu tinha a ideia que em países onde há influência francesa, pelo menos há ali algumas questões que se notam. À altura que viajei pelo Vietnã, e há uma zona do Vietnã ali no norte em que se nota mais a influência francesa. E aí, por exemplo, onde vemos é a questão da pastelaria. Croissants e coisas que não eram assim normais de aparecer e de repente, ui, que é isto? O que é que se passa aqui? Também é coisa que aconteça por aí, ou seja, por vezes também vês uma influência francesa mais nesse sentido, num sentido gastronómico. Se formos ao supermercado e virmos, por exemplo, a secção de vinhos, claramente essa influência francesa está marcada. Numa questão de pastelaria, algo francês está bem, mas também muito, uma influência libanesa muito forte, que é uma comunidade extremamente presente aqui, seja a nível de indústria e comércio. Portanto, é preciso ver, por exemplo, não vou falar da Costa do Marfim, mas se calhar no Brasil tem mais libaneses do que no Líbano. Portanto, acabam por ter também uma influência e até mesmo a nível de pastelaria. Acabam por ter uma influência também muito, muito grande. A nível de pratos locais, já provei alguns. Aquele que gosto mais realmente é o alocô. É uma banana frita, no fundo. O atiaquê e o chepe lamento, não fazem muito parte do meu gosto pessoal. Lá está. Temos as nossas raízes, a feijoada e o cozido à portuguesa. Não discuto nisso porque eu já dei um bocado a volta ao mundo também e a cozinha portuguesa continua a ser sempre a nossa cozinha e fantástica. E a dar cartas. Completamente a dar cartas. Há algum episódio em particular que tenha marcado na Costa do Marfim? Nada de especial. Lá está. São questões de trabalho. O convívio, acima de tudo, é entre os colegas expatriados, os colegas portugueses. Temos realmente boas equipas e temos que ser realmente unidos e apoiar-nos, porque também à distância que estamos de casa, somos os primeiros amigos a quem podemos recorrer, não é? E Angola, durante 9 anos, alguma coisa também que tenha ficado, algum episódio mais marcado? É como tudo. Há sempre muitos episódios, não é? E tudo sempre entre amigos e colegas das próprias empresas, acima de tudo. São sempre ambientes um pouquinho mais fechados. Não é a mesma coisa que emigrarmos para, por exemplo, trabalhar no Canadá ou para trabalhar na Austrália ou em França ou na Noruega. O estilo de imigração é um bocadinho diferente. Para esses países podemos ir e podemos lá ficar. Para a África não é tão comum esse pensamento de ficar para sempre, não. Bem pelo contrário, são sempre passagens.
é sempre bom, e ao fim de 9 anos, eu aqui na Costa do Marfim estou há 1 ano e qualquer coisa, em Angola foram 9 anos, claro, deu para conhecer bem mais o país, até porque do casamento que tive e os meus filhos também chegaram a estar em Angola também. Portanto, isso cria realmente lembranças também e memórias. Em retrospectiva, consegues dizer como é que a tua passagem pelo ISCA influenciou a tua vida atual? Está bem, de alguma maneira, tudo que nós fizemos, o que nós aprendemos, vai nos construir, não é? Acabei por nunca exercer contabilidade, portanto, mas há sempre pormenores que nos ficam, pormenores que depois, quando estamos numa determinada função, estamos a discutir com o contabilista como é que há de fazer, como é que não há de fazer, como é que podemos tentar ter um enquadramento mais fiscal mais interessante. Não é? Se bem que é como dizemos, é a prática que faz o profissional. Portanto, a nível profissional não posso dizer que tenha marcado, mas tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós passamos vai nos construir. Portanto, claro, para nós, o ISCA, para outros, os seus institutos ou universidades, mas é isto que também nos marcou. E para a pergunta final, que conselhos darias a quem estuda no ISCA e a colegas que já estão diplomados? Aproveitar um bocadinho desse tempo também, que é maravilhoso, não é? Porque nós vamos crescendo, nós vamos envelhecendo e não morremos para a vida, bem pelo contrário. Mas uma retrospectiva, uma pessoa olha e diz sempre que a nossa juventude foram sempre anos maravilhosos. Portanto, as coisas vão evoluindo. Depois, pronto, há família, depois já há filhos, já há um certo número de acontecimentos para a frente, para trás, mas realmente em cada pessoa a sua juventude é marcante. Aproveitem, estudem, dediquem-se, mas sem descurar nenhuma das partes. É um ótimo conselho. Rui, muito obrigado por esta boa conversa e muito obrigado também aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado em mais um episódio. E já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Obrigado, Rui. Até ao próximo episódio.